Fica a dica. Doutor Dalmo voltou, doutor Dalmo Borges, nosso ginecologista. A gente fica morrendo de saudade quando ele demora para vir. Obrigado, Fer. Boa tarde, Obrigado. doutor. Boa tarde, tudo bem? gente. Boa tarde, Fer. Muito Boa obrigado. tarde. Obrigada, gente. A gente que agradece. Tem um monte de pergunta e você pode mandar a sua pergunta para o nosso ginecologista, que é consulta de graça, viu, gente? 991765602. Eu já quero começar falando do desejo sexual das mulheres. A mulherada tá com a libido lá embaixo, doutor, o negócio tá feio. Inclusive, depois até fica a dica, eu quero que o doutor volte para falar do chip lá que ele coloca, que dá para aumentar a libido e tudo mais. Sim, Mas, sim, podemos falar. Vamos começar com a primeira pergunta, que fala assim: boa tarde, a menopausa tira o desejo sexual? Fer, eu achei essa pergunta assim, fundamental para a gente começar o nosso programa hoje, justamente porque é verdade, sim. A resposta à sua pergunta é sim. A menopausa contribui muito para reduzir a libido feminina. Por quê? Porque, entre outras coisas, e é importante a gente sempre falar na libido feminina como um universo de situações que podem tanto produzir uma melhora como produzir uma piora no seu desejo sexual. Libido, desejo sexual. Então, quando você se sente disposta, quando você está bem física e psicologicamente, está feliz no seu emprego, está feliz com a sua família, feliz com o seu companheiro e, principalmente, você está feliz consigo mesma, quer dizer, com uma autoestima elevada, a libido, o interesse sexual vai sempre estar em alta. Quando isso não acontece, a libido diminui. Então, uma das situações da menopausa, sem dúvida alguma, é a redução da condição física, né? Você não se sente disposta, você sente as ondas de calor, aquilo incomoda você, por vezes a menopausa vem acompanhada de ganho de peso, então isso transforma o dia a dia da mulher e ela passa a sentir um desinteresse. Além do mais, com a situação da menopausa clinicamente consolidada no seu organismo, ou seja, você já não menstrua mais, seus hormônios diminuíram, consequentemente, você vai começar a perceber consequências da perda dos hormônios. Quais são as consequências mais visíveis? A perda do colágeno, da massa muscular, então seu corpo começa a ficar mais flácido, você começa a ganhar peso, e a vagina, principalmente a vagina, vai ficar seca. Você percebe que ela não tem mais aquela mesma lubrificação, o que torna a relação sexual dolorosa, consequentemente, claro, né, Fer? Quem é que vai querer ter uma relação sexual se dói? Então, ela deixa de ter a relação, ela começa a evitar o convívio com o companheiro, justamente por causa da dor. É a hora que o ginecologista precisa atuar, é a hora de você procurar o médico a conversar, trocar ideias, explicar tudo isso que está acontecendo, porque, por vezes, uma consulta médica passa batido. Você vai fazer um preventivo, não fala nada, o médico, a médica não percebe essas alterações clínicas e vai para casa do mesmo jeito. Então, é aí que entra uma boa conversa. Temos que conversar, trocar ideias, explicar tudo o que está acontecendo e, sim, nos casos em que for possível e necessário uma intervenção, principalmente com reposição hormonal, podemos iniciar a reposição hormonal. Isso vai melhorar a sua condição de vida, vai voltar a lubrificação vaginal, vai melhorar a sua qualidade do sono, vai melhorar a sua massa muscular, o seu colágeno, os seus ossos, a sua cognição, quer dizer, aquela capacidade de concentração. A gente percebe hoje todo mundo assim perdendo a capacidade de concentração. O que eu ia fazer? O que é que eu fui buscar? Onde que eu coloquei aquela chave? Até na conversa, né? O que eu estava falando mesmo? O que eu estava falando mesmo? Então, isso, você nota, é uma mudança comportamental que os hormônios, né, femininos, podem te restaurar, pode te devolver. Então, quais seriam os hormônios? O estradiol e a testosterona, que o seu médico, médica, será capaz de identificar a melhor forma de administrar a quantidade. E lembrando sempre, como a Fer já falou, hoje, modernamente, nós temos os produtos bioidênticos, né, que hoje são a coqueluche, todo mundo fala nisso, eu quero hormônio bioidêntico. Sim, nós utilizamos hoje, prática corrente na clínica, em qualquer clínica hoje,
o uso dos hormônios bioidênticos. E como usá-los, de que forma administrá-los, aí o médico será capaz de identificar a melhor forma, e pode ser oral ou gel, também que passa na pele, que está muito em alta hoje, e os implantes que são mais cômodos, porque você coloca e fica um ano sossegado. Posso abrir um parênteses aqui? Tem uma amiga que está usando, não vou falar quem é, tá, gente? Mas é uma amiga minha que está usando esse gel aí, doutor. Ela disse bem, né? que o negócio... Ela está subindo pelas paredes, gente. É verdade. Não, melhora muito e a gente fica muito contente quando a paciente vai lá e fala assim, olha, doutor, melhorei. E a questão, muitas vezes a gente foca muito na questão do interesse sexual, mas não é isso. Você percebe uma mudança de comportamento, a pessoa rende mais no trabalho, tem uma qualidade de sono melhor, ela rende mais no exercício físico, ela também procura mais a relação sexual e esta também se torna mais prazerosa. Existem trabalhos científicos, isso não é conversa, né? Existem estudos, pesquisas muito bem direcionadas, considerando diversos quesitos, e essas pesquisas mostram, sim, que a reposição hormonal, principalmente a base de testosterona, melhora a resposta fisiológica ao estímulo sexual. Ou seja, nós temos comprovação, base científica para provar isso para paciente. Então, já respondeu a pergunta de uma outra telespectadora que mandou, Fer, existe remédio para aumentar o desejo sexual? Sim. Porque depois que entrei na menopausa, não sinto tanto quanto antes. Eu só queria fazer mais uma complementação que é importante lembrar. Quando a paciente me pergunta se tem remédio, eu digo que você pode ir numa farmácia, você vai encontrar lá um armário cheio, uma prateleira cheia de medicamentos para melhorar a libido feminina. Não se iluda, não faça isso, não compre por conta, não use por conta nenhum tipo de medicamento, porque na maioria das vezes não resolve nada. Então você tem lá aqueles produtos fitoterápicos, aquela coisa, aquilo não resolve, sabe, Fer? Vai gastar dinheiro à toa. Vai gastar dinheiro, você vai perder tempo e saúde. Então procure o médico, o ginecologista, vá atrás de quem entende do assunto e procure se informar, fazer os exames e aí sim fazer a medicação, você vai ver que a resposta é boa. Olha só, doutora Ana Paula de Cambé, gostaria de saber do doutor se é normal, mesmo tomando a injeção anticoncepcional mensal, menstruar 2 vezes no mês. Ela quer saber o que fazer. Isso, essa pergunta também eu achei importante, porque muita gente não gosta muito da injeção, né, como método contraceptivo. Nós achamos assim, ela tem uma boa indicação, só que assim, depende muito do paciente. Tem paciente, como o caso da Ana Paula, não se adaptou. Eu acho que você deve procurar seu médico de confiança, seu ginecologista, conversar sobre isso, porque não é normal menstruar 2 vezes usando o produto injetável, porém, é possível fazer uma mudança na formulação e conseguir obter uma menstruação regular para você. Lembrando sempre um detalhe, viu, Ana Paula? Não precisa ficar preocupada em relação à contracepção, ou seja, o método está funcionando, ele só está te dando essa irregularidade menstrual. Mas quanto ao método em si, você pode ficar tranquilo que você não vai engravidar. Agora, a Lucineide escreveu o seguinte, eu tomo o Desogestrel 75 miligramas, mas já é o 2º mês que tenho muito sangramento de escape, que dura em torno de 10 dias. Isso acontece até 2 vezes no mês. Isso também é um medicamento de uso muito comum, muito corrente, o Desogestrel 75 miligramas, que é um anticoncepcional de uso contínuo. A paciente que começa a tomar o Desogestrel, ela não para. Ele está indicado tanto para pacientes que estão no período de amamentação, como também pacientes que têm contraindicação ao uso de outros anticoncepcionais que tenham etilneestradiol na fórmula. Então, aquela paciente que fuma, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes que têm enxaqueca com aura, aquela enxaqueca terrível no período menstrual, pré-menstrual, que tomam pílulas convencionais, elas podem optar, o médico pode optar pelo uso da pílula à base de Desogestrel. O problema desta pílula à base de Desogestrel é bem esse que a paciente acabou de referir. Ela menstrua irregularmente. A maioria das pacientes toma e não menstrua. Porém, algumas tomam
e tomam corretamente e menstruam. O que nós temos que fazer? Nós temos que propor outro método. Primeiro, também investigar esse útero, ver se não tem nenhum pólipo, nenhum mioma, nada que esteja causando esse sangramento irregular. E se não houver nada, trocar de método, passar para outro método, porque seguramente ela não está satisfeita com o desogestrel. Lembrando também a mesma coisa com a injeção. O desogestrel, apesar de você estar sangrando, mas ele continua mantendo sua capacidade contraceptiva sempre estável, quer dizer, você não engravida com ele. Perfeito. Doutor Dalmo, daqui uns dias você volta? Volto, se Deus quiser, terça-feira estaremos aí. Então, tá bom. Vai mandando a sua pergunta que a gente guarda e sempre que o doutor vem, a gente tira suas dúvidas. Ô, Fer, obrigada. Em relação à matéria sobre as cutículas, eu achei muito importante, porque nós lá trabalhamos muito com doenças que são transmitidas por alicates de cutícula. Você tá vendo, então, doutor? olha, gente, muito cuidado, hepatite C, hepatite B, até mesmo AIDS, pode ser transmitida por alicates de cutícula. Então, quem ainda usa alicate de cutícula na manicure, procurar levar o seu próprio e não deixar misturar com outros instrumentos, usar sempre coisa própria. E o interessante dessa técnica, doutor, da cuticulagem russa que a gente falou, é que depois de algumas cuticulagens feitas, a cliente passa a não precisar mais tirar a cutícula. Não precisa tirar, né? Só afasta para passar o esmalte. Isso, olha que incrível. muito Diz que bom. lá fora, na Europa, é muito usado. Isso está chegando no Brasil agora. E exatamente, a ideia que eu tive a oportunidade de ver a matéria maravilhosa, a ideia é justamente essa. Além de tudo, você prevenir doenças que são transmissíveis através de instrumentos cirúrgicos mal esterilizados. Então, você que viu essa matéria, considere bem essa possibilidade, porque eu achei interessante, como do ponto de vista médico. Muito obrigada, doutor. Obrigado você, Fer, pela viu? oportunidade. Parabéns pelo programa. Obrigada.